Fala pessoal, Daniel Scocco. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é uma startup, então dar uma definição precisa sobre esse termo. Esse termo ganhou muita popularidade nos últimos anos, né, com empresas que começaram cada vez mais a sair na mídia, empresas que fazem aquelas captações, né, de milhões de reais, milhões de dólares, Uber, Airbnb, por aí vai, mas ainda é um termo que muitas vezes eu vejo sendo usado de modo errado, então pessoas, jornalistas, chamando empresas de startups quando na realidade não são. Eu acho importante você ter claro o que é de fato uma startup, tanto para essa comunicação ficar mais eficiente, quanto para, se você já pensou em empreender, você entendendo melhor quais são os componentes, quais são os fatores que precisam estar presentes para se criar uma startup, você vai estar em uma condição muito melhor de avaliar ideias, essa ideia faz sentido, não faz, né? Permite criar uma startup, permite escalar rapidamente, a gente já vai falar mais sobre isso. Então você vai conseguir avaliar ideias melhor e também quando você começar a colocar a mão na massa, você vai conseguir ser mais assertivo, né, e ser mais eficiente nas decisões estratégicas, justamente para colocar essa empresa no caminho de uma startup, né, de uma empresa que vai crescer de modo mais rápido. E agora falando sobre as confusões do termo startup, eu acho que são basicamente duas. Primeiro, muitas vezes o pessoal associa startup com empresa nascente, uma empresa recém-criada, mas isso não necessariamente é verdade. Se você criar, por exemplo, uma loja de roupa ou um restaurante, vamos você abrir nessa semana, então acabou de começar, não é uma startup, né? É uma empresa diferente, startup é outra coisa, a gente já vai aprofundar isso. Talvez a confusão aqui seja por causa do nome, né? Startup, start, começar, então empresa que está começando é uma startup, mas não, é uma confusão. Segunda confusão, mais frequente, toda empresa de tecnologia é uma startup, também não é verdade. A vasta maioria das startups são empresas de tecnologia, desse lado funciona, mas do outro lado não. Não dá para você dizer que quase que todas as empresas de tecnologia é uma startup. Exemplos, uma software house, é uma empresa que faz software sob medida, né, para outras empresas, não é uma startup. Uma agência de marketing digital também trabalha com tecnologia, não é uma startup. A gente já vai ver, na hora que a gente entrar na definição, a gente já vai entender o porquê essas empresas, embora sejam tecnologia, não sejam startups. E agora, já entrando na definição, existe mais de uma, mas a que eu mais gosto, que eu achei que mais para em pé, é a do Paul Graham. Paul Graham, ele é fundador do Y Combinator, que é a aceleradora de startups de maior sucesso do mundo, fica lá no Vale do Silício. Já passaram por lá empresas como Stripe, Airbnb, Dropbox, Instacart, por aí vai. A empresa, a aceleradora que mais captou recursos, que mais criou unicórnios e por aí vai. Então, acho que ele tem crédito, né, credibilidade para falar. Se você, ele tem um artigo, inclusive, falando especificamente sobre assuntos, se você procurar no Google Startups igual Growth, ou Startups Growth, né, crescimento em inglês, você vai achar o artigo dele, artigo muito interessante, e como o título do artigo já diz, na visão do Paul Graham, e eu concordo, uma startup é uma empresa concebida para crescer rapidamente, ponto. Então, não necessariamente precisa de tecnologia, né? não precisa ser uma empresa nascente, precisa ser uma empresa concebida para crescer rapidamente. Inclusive, se você quiser ler em português esse artigo do Paul Graham, eu fiz a tradução oficial, então você procura no Google Startups Growth, vai achar o artigo dele, só descer vai ter um link para a versão em português que eu traduzi. Voltando para a definição então de startup. Segundo Paul Graham, empresa concebida para crescer rapidamente. E o próprio Paul Graham menciona dois pilares que são essenciais para que isso possa acontecer. Primeiro pilar, o problema que essa empresa resolve tem que ser um problema muito grande que afeta muitas pessoas. Portanto, o mercado potencial tem que ser muito grande. Senão, você não vai conseguir crescer de modo muito rápido, né? Ou crescer de modo rápido por muito tempo, o que é necessário. Não adianta crescer muito rápido por 6 meses e depois você já atingiu o mercado inteiro. E o segundo pilar é que essa empresa precisa conseguir dar conta dessa demanda, atender possivelmente todos esses potenciais clientes ao mesmo tempo. Agora eu vou dar alguns exemplos de empresas que falham, né, ou no primeiro ou no segundo ponto. Então vamos falar de uma software house, ou seja, uma empresa que faz software sob demanda para outras empresas, portanto uma empresa de tecnologia, mas que não se enquadra nessa definição de startup. Por quê? Ela atende um mercado muito grande? Sim, de fato, potencial cliente de uma software house são todas as outras empresas do mundo, visto que qualquer empresa usa software e precisa de software.
Mas passa no ponto 2? Não, porque uma software house não consegue atender inúmeras empresas ao mesmo tempo, não consegue atender boa parte desse mercado potencial ao mesmo tempo, uma vez que o software é sob demanda, não é o mesmo software que ela vai vender para todo mundo, e sim um software feito sob medida para cada empresa que contrata. Então, basicamente, é uma prestação de serviço. Portanto, a quantidade de empresas que ela consegue atender depende diretamente do número de colaboradores, de programadores que ela tem no time. Uma vez que usou toda aquela capacidade de programadores, ela não consegue atender mais ninguém. Portanto, software house falha no ponto 2. Vou dar o exemplo oposto agora, de uma empresa que falha no ponto 1. E novamente, vamos pensar numa possível empresa de tecnologia, vamos pensar num marketplace, portanto um site ou um app no celular que conecta compradores e vendedores para colecionadores de peças de futebol de botão. Inclusive, um esporte muito bacana, eu jogava quando criança, mas é um mercado limitado. Então, vamos começar do ponto 2. Esse software, esse marketplace, consegue atender todos os potenciais clientes? Sim, porque é um software online, que nem o Mercado Livre. Quantos compradores e vendedores tiverem, para o software dá no mesmo, não altera, só vai gastar um pouquinho mais de servidor. Então ele passa no ponto 2, mas falha no ponto 1, uma vez que não é um mercado suficientemente grande. Por mais que tenham pessoas que são fanáticas de futebol de botão e colecionam, não é um número suficientemente grande para que esse marketplace possa continuar crescendo muito, mês a mês, por anos e décadas a fio. Resumindo, então, uma empresa, para poder ser concebida, para crescer de um modo muito rápido e, portanto, para poder ser uma startup, ela precisa, atender um mercado potencial muito grande e, 2, conseguir servir esses clientes ao mesmo tempo. Se possível, conseguir servir todo esse mercado potencial ao mesmo tempo. E embora nem toda empresa de tecnologia seja uma startup, como já vimos, por exemplo, uma agência de marketing digital, a maioria das startups vai ser uma empresa de tecnologia de um modo ou de outro, e boa parte delas vai usar software, vai ter um produto, uma solução com base em software, justamente porque esse software, por ser um software, permite que você atenda todos os clientes ao mesmo tempo, a um custo marginal que tende a zero. O custo marginal seria o custo para você atender o próximo cliente. Por exemplo, Windows da Microsoft. Depois que eles tiveram o trabalho inicial de desenvolver o sistema operacional, vender aquele sistema operacional para 1, para 10, para 1000 ou para 100 mil clientes era praticamente a custo zero. Antigamente era só o custo de você fazer o CD, hoje em dia nem isso. Hoje em dia o cliente vai baixar pela internet. Então o software permite que essa empresa escale de um modo muito mais eficiente, de um modo muito mais rápido. Outro exemplo, Uber. Depois que eles tiveram o trabalho inicial de desenvolver o software, que faz ali a ligação dos motoristas, cruza a demanda dos motoristas com os passageiros. Obviamente esse software continua sendo desenvolvido, mas tem aquele trabalho inicial, se lança. A partir daí, o custo para você atender 10, 100 mil, 1 milhão de passageiros e motoristas é praticamente o mesmo. Claro que o custo com servidor, hospedagem vai aumentar um pouco, mas ele aumenta em uma proporção muito menor do que as receitas. Então esse é um outro jeito de você identificar. Startups são empresas que geralmente elas conseguem criar um descolamento entre receitas e custos. A receita vai crescer num ritmo muito maior do que os custos e as despesas. Outro jeito ainda de interpretar isso, startups tendem a trabalhar com produtos e não com serviços. Serviços geralmente vai ter alguma pessoa, uma ou mais pessoas envolvidas ali no processo, como por exemplo uma software house, agência de marketing digital ou consultoria de cybersecurity. E justamente por isso que, apesar de serem empresas de tecnologia, elas fornecem um serviço de tecnologia, portanto demandam pessoas. Quanto mais clientes ela for atender, mais pessoas, colaboradores vai ter que ter no time. Então o crescimento, nesse caso de uma software house, uma agência de marketing digital, crescimento da receita tende a ser acompanhado pelo crescimento dos gastos também, porque a folha de pagamento vai inchando e você ter muitas pessoas acaba gerando complexidades administrativas
E é justamente por isso que é difícil você ver empresas de serviço que chegam a escalar globalmente e ter um faturamento muito expressivo. Como eu falei, boa parte das startups trabalha com software. Dentro desse mundo das startups que trabalham com software, nós temos alguns tipos, eu vou dar alguns exemplos, mas também temos startups que não trabalham com software. Então vamos lá. Dentro do mundo de software, a gente pode subdividir em tipos de software. Então, por exemplo, temos redes sociais, startups como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, por mais que hoje possam ser empresas gigantescas, como é o caso do Facebook, começaram como startups. Além disso, temos empresas de SaaS. SaaS é um acrônimo que está para Software as a Service ou Software como Serviço. Então, é o software que meio que fornece um serviço para alguma empresa ou para pessoas. 2 exemplos: Figma, que é uma espécie de um concorrente do Photoshop, só que online. Outro exemplo é o Slack, que é uma ferramenta de comunicação corporativa. Então, as empresas pagam uma mensalidade, às vezes por usuário, e têm acesso a esse software, ao serviço que ele oferece. Outro exemplo, temos marketplaces. Já falei do Uber, que é um marketplace que conecta motoristas com passageiros. Temos o Airbnb, que conecta pessoas que querem alugar um quarto ou a própria casa e viajantes que querem se hospedar nessas casas ou quartos. Temos o iFood, que é um marketplace de comida, conecta restaurantes que querem vender de um lado e do outro lado o consumidor final que quer fazer um pedido. Saindo agora um pouco do software puro, temos fintechs, que é o nome que é dado para empresas que mesclam, tem um pouco de serviços financeiros, um pouco de tecnologia. Exemplos: Nubank, todo mundo conhece. Conta Simples é uma startup que fornece uma conta digital para pessoas jurídicas, para empresas. Stripe, que é uma espécie de PayPal, então facilita o processamento de pagamentos online, embora muito mais voltada para desenvolvedores. Uma empresa chegou a ser já considerada a startup mais valiosa do mundo, se eu não me engano, está prestes a abrir capital, segundo o que estão falando. E também temos startups de hardware. E o hardware, apesar de não ter um custo marginal tão baixo quanto o software, que é custo zero praticamente para atender o próximo cliente, mas uma vez que você desenvolve o hardware e aí você industrializa o processo, você consegue atender um número muito grande de clientes. Então, exemplos de startups de hardware: Apple, hoje em dia a empresa, não sei se ainda está, mas chegou a ser a mais valiosa do mundo, mas já foi uma startup também. Começou em uma garagem com 2 pessoas, Steve Wozniak e Steve Jobs, e o fato deles trabalharem com tecnologia, com esse hardware, um computador pessoal no começo, depois iPhone, iPad, etc., permite que ela atenda um número muito grande de clientes ao redor do mundo inteiro. Outros exemplos que vêm na cabeça: tem o Ring, que é aquela fechadura eletrônica, foi vendido, se eu não me engano, por $1 bilhão para a Amazon. Tem uma história curiosa, quem quiser procura no YouTube. Esse empreendedor passou pelo Shark Tank nos Estados Unidos e não recebeu investimento, todos falaram que não queriam investir. Depois de alguns anos, vendido por $1 bilhão para a Amazon. Outro que vem na cabeça é o Pebble. O Pebble foi o primeiro smartwatch. Inclusive é um cara que depois foi trabalhar na Y Combinator, se não me engano, o fundador. Deu certo por alguns anos, depois ele acabou não conseguindo tracionar, continuar crescendo, mas é um caso de relativo sucesso de uma startup de hardware. E aqui um ponto interessante: por que startups geralmente são ideias novas? É algum modelo de negócio, alguma solução que não existia, alguma coisa inovadora. Por que geralmente é assim? Justamente por conta dos 2 pilares, que são ali os requisitos para você criar uma startup. Precisa atender um mercado muito grande e precisa ser algo escalável, alguma solução que você consiga atender todo esse potencial mercado de uma vez só. Isso quer dizer o quê? Se você juntar essas 2 combinações, estamos falando possivelmente de um segmento, de um modelo de negócio que tem um potencial enorme de lucro. E justamente por isso que a maior parte dessas ideias, desses nichos, desses segmentos, já tem gente atuando. Se você pensar, vou fazer um software para facilitar a edição de imagens ou de vídeo, porque é um mercado gigantesco e eu faço software e consigo atender todo mundo. Faz sentido? Faz.
Só que justamente por ser uma ideia explosiva, né, um mercado gigantesco, já tem muita gente fazendo isso. Você já tem a Adobe, o Photoshop, Illustrator e por aí vai, a própria Apple tem software para isso. Então, geralmente, quando é uma ideia assim, já tem muita gente fazendo, já começou lá atrás, é difícil você chegar, né, achar algo que ainda não foi explorado. Né? Outro exemplo, vou fazer um motor de pesquisa para facilitar a busca, já foi feito há décadas pelo Google. Vou fazer um software ERP para facilitar as empresas e indústrias fazerem a gestão, já existe, já foi tomado. Vou fazer uma rede social, ou você vai fazer algo muito inovador, ou o bonde já foi, né? Já temos aí Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, né? Então muitas pessoas tentam, mas já foi, né? Então justamente por isso que para se criar uma startup, você vai ter que pensar alguma coisa nova, muitas vezes é assim, existem exceções, mas na maioria das vezes você vai ter que pensar em alguma coisa nova, ou pelo menos alguma coisa que já existe, mas com alguma modificação, alguma inovação. Do contrário, as questões mais batidas já foram feitas, já tem empresas dominando esse setor e você não vai conseguir entrar. Relacionado a essa questão da startup quase sempre precisar ser algo novo, ter alguma inovação, está uma das características importantes das startups, que são empreendimentos de muita incerteza. Ao contrário, por exemplo, de um restaurante, uma loja de roupa, que bem ou mal se sabe como funciona. Se você for, por exemplo, no Sebrae, você vai achar um guia para criar um restaurante, um guia para criar uma loja de roupa e por aí vai. Então são setores já mapeados, modelos de negócio já estudados. Startups, do outro lado, não. São coisas novas, são modelos que os fundadores ali vão pensar, algumas vezes vão parar em pé, muitas outras vezes não. E é justamente por isso que o modelo de investimento e captação de recursos de startups é diferente e separado dos negócios tradicionais. Se você vai criar um restaurante, uma loja de roupa, muitas vezes você vai conseguir ir no banco e pegar um empréstimo para isso. Talvez vai ter que dar alguma coisa em garantia, um carro, uma casa, mas o banco vai olhar, ele entende aquele negócio e ele fala, ok, eu consigo calcular o risco, está aqui X de empréstimo para você começar o seu negócio. Se você for com uma startup no banco, geralmente você vai ouvir um não, porque ele vai olhar e falar, cara, não entendo disso, ou não consigo avaliar esse risco, não é minha praia, não vou te dar o dinheiro. E é justamente por isso que existe um segmento específico, de um grupo de pessoas e empresas que fazem investimento para startups, são investidores anjos, em estágios mais iniciais, e depois os fundos de capital de risco, ou VCs em inglês, Venture Capital, fundos de Venture Capital. Eles são especialistas em tentar entender essas startups, esses modelos mais inovadores, e estão dispostos a colocar esse capital que tem um risco maior, mas por outro lado pode ter um retorno maior também. E corrobora essa questão da incerteza o fato que a maioria dos fundos relata que a taxa de acerto é baixíssima. De cada 100 investimentos que um fundo fizer, por exemplo, 80-90% vai acabar morrendo em questão de alguns anos. 3, 4, 5 startups vão sobreviver, mas não vão ter nenhum retorno exponencial. Talvez vão retornar 1 para 1 do dinheiro que foi investido, 2 para 1, 3 para 1. E 1 ou 2 a cada 100, essas sim vão estourar, vão virar unicórnio e vão dar um retorno de 50x, 100x, 200x ou mais. E eles já sabem que a lógica é essa, então a incerteza e o risco faz parte desse jogo. E geralmente o que os fundos falam é que uma startup acaba pagando o fundo inteiro. Então ele só precisa acertar uma, para que compense todo o dinheiro que ele perdeu nas outras. Então um Uber, um Airbnb, que ele acertar em um fundo de 100, 200 startups, já faz esse fundo ter um retorno legal. E até relacionado a isso também tem uma outra dúvida que é frequente. Uma startup precisa captar dinheiro, precisa levantar dinheiro de anjos, de fundos de Venture Capital? Não necessariamente, tá? Embora a maioria acabe fazendo essa captação, mas tem algumas que optam por não captar. Essas empresas são chamadas de bootstrapped, são empresas que ou são financiadas inicialmente com o dinheiro do fundador e depois elas vão usando a receita do produto, do serviço que elas estão vendendo para alimentar esse crescimento. Tem alguns exemplos de startups que não captaram e chegaram a ser vendidas por valores
grandes, acho que um dos exemplos mais conhecidos é o MailChimp, um software de disparo de e-mail, que não fez nenhuma captação e, se eu não me engano, foi vendido por mais de 1 bilhão ou cerca de 1 bilhão de dólares. Então é possível, mas é a exceção, né? A regra é fazer aquelas rodadas de captação, começa com a captação seed, depois série A, série B e por aí vai. E para finalizar, né, o ponto do vídeo é justamente que startups são empresas concebidas para crescer rapidamente, mas quão rápido precisa ser esse crescimento? E no próprio artigo do Paul Graham, ele fala um pouco disso, e no Y Combinator, que é o programa de aceleração, eles, salvo engano, eles gostam ou sugerem que as startups tentem crescer de 5 a 10% por semana, o que é um absurdo se você for pensar, né? Uma empresa que cresce a 5 a 10% por semana, ao longo de um ano, vai ter um crescimento absurdo, e inclusive esses são taxas de crescimento que você costuma ver nessas startups, nas melhores, né, que acabam passando nesses programas de aceleração ou no geral. Então são empresas que conseguem crescer 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes em um ano, né, multiplicar o seu faturamento ou o seu número de clientes por esse fator em um ano. Obviamente, com o tempo, essa taxa vai caindo, né, mas mesmo assim é uma taxa de crescimento muito maior do que empresas tradicionais. Se você pensar num restaurante, por exemplo, uma loja de roupa, vai crescer ali, se estiver indo tudo bem, uma gestão boa, né, com um produto legal, vai crescer 10%, 20% ao ano. E por mais que esse crescimento como eu falei, vai ficando cada vez mais difícil de ser sustentado, mesmo para as startups, mesmo assim, se você pegar empresas como Google, Facebook, muitas vezes elas apresentam crescimento de 50% no ano, né, o que é um absurdo, surpreendente se você pensar o tamanho que elas já têm. Ou seja, há décadas elas vêm conseguindo sustentar um crescimento anual brutal, né? E é isso que define essas startups. Beleza, pessoal? Valeu!